Diletos amigos, saudações a todos. Estamos aqui novamente com o Dr. Charles para retornar nossa conversa sobre cirurgia vascular. Dr. Charles. Obrigado, é um prazer estar aqui, Anderson, meu colega, e vamos esclarecer alguns pontos. Mantendo-se conosco a doutora Alessandra. Muito obrigada. E a doutora Cecília. Obrigada mais uma vez. Eu gostaria de aproveitar o Charles aqui e abordar um tema que não é tão comum, mas eu acho que é de interesse público, que são as patologias das carótidas, né? As estenoses carotídeas, tá? E aproveitar e confrontar no bom sentido, né? Porque tanto o Charles, né, e eu tenho assim, uma pequena experiência em carótidas também. Então, só para completar essas ideias aí. Mas queria ouvir a sua opinião nas indicações, como que foi a cirurgia de carótida, porque no Brasil a cirurgia vascular realmente tem um volume muito grande, né? A maioria desses pacientes acabam procurando o cirurgião vascular, né? Mas acho que vamos começar antes. Porque a gente fala assim, cirurgia de carótida, quando que o paciente vai para uma cirurgia de carótida? Não, sim, né? mas é isso. Então, que, assim, vamos falar um pouquinho. Também é a mesma coisa que é descoberto também sem querer? Não, normalmente carótida, o paciente pode ter sintomas, principalmente ataques isquêmicos transitórios. Você pode até no exame clínico um sopro carotídeo, olha, tem alguma coisa aí. Mas eu queria ouvir do Dr. Charles. Bom, vou falar da cirurgia de carótida. Podemos falar da clínica também. Isso, que eu acho que... mas só para ilustrar uma coisa, aí eu vou dar um passo atrás para a gente falar da doença como um todo. A cirurgia de carótida ela é tão importante para vascular, Ale, que muitos vasculares decidem fazer cirurgia vascular quando vem a primeira cirurgia de carótida. Uhum. É um negócio, assim, realmente, o Anderson que já fez, ele sabe. É uma coisa que apaixona, né? Mas o que é a carótida? O que é isso? O que nós estamos falando? Então, assim, a carótida é a artéria, né? É um vaso que irriga o cérebro. Então, assim, nós estamos falando do órgão mais importante do corpo, né? Mais até do que o coração. Então, a carótida é uma artéria que passa no pescoço, de cada lado, ela sai diretamente do comecinho da aorta, que é a artéria principal, logo na saída dela do coração. Então, a doença carotídea, o que seria? Alguma coisa que impede o fluxo de sangue do coração para o cérebro. Geralmente está na carótida, né? Pode ser assintomática, né? A gente não sabe que tem, e pode vir sintomas, e às vezes o sintoma é um acidente isquêmico cerebral, que a gente chama, né? Que é como o pessoal fala, a ameaça de derrame, né? Ou um derrame propriamente dito, que às vezes você já chega atrasado. E esse é o grande questão da carótida. A gente brinca, né? Que é o órgão-alvo que ela irriga, é o cérebro. Então, você não pode errar, né? Porque, assim, a perna, na pior das hipóteses, eu sei que parece trágico, eu vou dizer, mas você corta a perna, você continua, você até dirige, você até vai para Olimpíadas, né? Exatamente. O cérebro não dá. O cérebro, a gente não tem essa opção, né? Então, é um órgão-alvo muito delicado, tanto para você tratar a doença, quanto para você estabelecer um tratamento. E aí a gente entra na questão da carótida no Brasil, que é o quê? Dos neurologistas clínicos, né? Porque geralmente né, tem essa ideia. Da onde o paciente chega, como a gente falou do aneurisma, né? O paciente que descobre, às vezes o paciente foi fazer um check-up cardiológico e descobriu que tinha uma placa na carótida através de um ultrassom. O primeiro médico que ele vai é o neurologista clínico. E aí a gente vai depender da escola de neurologia que aquele profissional estudou, né? É uma escola mais conservadora, é uma escola que tem uma indicação mais ampla no sentido de cirurgia, de tratamento mais invasivo.
ele vai mandar para um colega neurocirurgião, ele vai mandar procurar o vascular do convênio. Então, isso é extremamente variável no Brasil, tá? Mas eu costumo dizer assim, como que funciona? Tem que funcionar como funciona para todo mundo, né? Porque teve uma época que a cirurgia de carótidas era a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos. Uhum. Dentre todas, mais do que hérnia, mama, vesícula, variz, era a cirurgia de carótidas. Mais do que cirurgia de hérnia. Entendeu? Que a gente aprende na faculdade, né? E por quê? Porque havia essa preocupação, né, em determinada época, de ser uma doença muito prevalente, logo que a população começou a envelhecer nos Estados Unidos, né? E as sequelas eram gravíssimas, né? Você ficar numa cadeira de rodas, você ficar afásico, ou seja, sem falar o resto da vida. Imagina, você entende, mas não fala. Você ficar numa cama, ou mesmo, né, você falecer. Então, houve um boom de cirurgia de carótida nos Estados Unidos e a gente não acompanhou, né? Acho que muito por causa dessa coisa do conservadorismo e que demora um pouco também, hoje menos, né? Mas antes demorava. A gente está falando da década de 50, 60, quando começaram, né, as primeiras cirurgias de carótida. Então, imagina você importar toda essa tecnologia para cá. E a gente sabe que não basta operar, né? tem que pós-operatório, exatamente. E o pós-operatório de carótida é extremamente difícil, porque mexe com receptores que tem de pressão aqui no bulbo carotídeo. Então, a pressão pode subir muito, ela pode descer muito. O paciente pode ter uma bradicardia grave, que é o quê? Os batimentos do coração caem muito. Então, o pós-operatório, você tem que manter uma oferta de oxigênio para o cérebro, e nós estamos falando de quê? Quem que tem doença carotídea? Mais uma vez, homens, depois dos 70 anos de idade, que já tem história de doença nas coronárias, muitas vezes tabagista, né? Então, a gente não está tratando a carótida, a gente está tratando um paciente que tem estenose de carótida. E para isso foram feitos alguns estudos para determinar quem seria beneficiado da cirurgia, tá? Então, pacientes assintomáticos. É o paciente que foi no cardio, fez um check-up e descobriu que tem uma placa na carótida. Se essa placa for maior do que 70%, exatamente. Em linhas gerais, até 50% de obstrução numa artéria, o nosso organismo consegue se acomodar ali, ele não vai dar sintomas, não vai ter grandes repercussões. E isso é interessante, porque o paciente chega, já abriu o exame, ele já leu, viu 30%, ele já procurou no Google, ele já chegou desesperado, ele sabe que um tio teve também, e ele já chega lá e você, não, a placa de 30% para um paciente de 65 anos está perfeitamente normal, porque nós vamos envelhecer se tudo der certo, né? E aí você vai ter placas. Então, a placa, o número, né, a gente brinca assim, o número da carótida é o 70. Então, se a placa for maior do que 70%, tem indicação de cirurgia. Se o paciente for sintomático, ou seja, o paciente já teve um princípio de derrame, que é o AIT, que a gente chama, o ataque isquêmico transitório, aí sim, uma placa acima de 50%, você estaria indicado a tratar. E aí vem o principal, né? Mas qualquer um pode fazer uma cirurgia de carótida? Quem tem que fazer, o neuro ou o vascular? Ou o radiologista intervencionista que vai lá e coloca. Então, vamos falar no cenário ideal. O cenário ideal é que você, o médico que vai fazer aquele procedimento, tenha na sua casuística um índice de sucesso de 97%. Então, vamos dizer assim, você até 3% de complicações graves, que seriam o quê? Ou o paciente tem um AVC mesmo, no intro, no pós-operatório, ou um infarto, porque, como eu disse, a cirurgia mexe muito com a hemodinâmica cardíaca. Então,
até 3% dos pacientes pode ter uma complicação grave, e é isso que a gente tem que explicar para o paciente. Se você tiver esses números, você está autorizado a tratar independente da sua especialidade. Lembrando que tem um número mínimo aí de cirurgia. Sim, para você chegar lá, se você não teve... Fez 2. Né? Mas assim, e aí, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, na vascular, algumas áreas, né, que elas entrelaçam com outras especialidades. Escleroterapia, é só vascular que pode fazer. Catéter, passagem de catéter, quem que passa? Né? É o radiologista, é o vascular, é o geral. Quem passa é quem tem certificação, vamos dizer assim, para fazer. A pessoa aprendeu, ela sabe fazer, ela faz bem, não faz tanto sentido você ver qual é a especialidade dela. Uhum. É lógico que isso você tem que ter uma comprovação de que exista essa certificação, que a pessoa sabe realmente fazer aquilo, né? Então, essa discussão hoje é muito importante, né? E na carótida também. Por quê? Uma vez a gente fez um trabalho lá na Unicamp para ver se a gente estava dentro da certificação. E deu exato. Nossos números eram iguais os da USP, que eram iguais o recomendado pelas sociedades internacionais, né? E aí o chefe, na época, né, a gente apresentou o trabalho, todo mundo satisfeito, que a gente estava mandando muito bem, e ele falou assim, vocês acham que a gente está bem, né? Ele falou, você imagina se 3% dos aviões caíssem? Uhum. Foi um silêncio sepulcral na sala, né? Então, assim, 3% de complicação grave é um número alto em linhas absolutas, em linhas gerais, mas para uma doença grave com um tratamento muito delicado, é o melhor número que a gente consegue, né? E eu acho que isso a gente tem que ser sincero, porque o paciente, quando fala que vai ter que fazer cirurgia, mesmo que seja minimamente invasivo, mesmo que seja uma infiltração, né? O paciente, ele já vem com uma carga de medo ali, né? Ele já... Eu fico pensando, como é que o paciente vai conseguir saber isso, né? Assim, acho que talvez o paciente tenha que ser indicado, né? Então, acho eu que é nisso que o relacionamento médico-paciente influencia, né? Exatamente, porque não existe um papel, olha, esse médico aqui é certificado. O papel, na verdade, né? talvez exista, né? O Charles, igual ele falou, ele tem o título dele de endovascular, ele tem o título dele de ultrassom. O papel existe, né? Mas a consciência de ter esses números então, mas que são adequados... estava num serviço que rastreava esses números e cuidava para que... Né, para estar dentro desses números, né? Então, a Sociedade de Cirurgia Plástica também assim, certifica e tenta ver se os sócios estão nessa faixa de segurança, né? Mas, né, não existe uma certificação assim, eu sou cirurgião de carótida, né? Então, realmente... Não. Então, eu acho que o paciente hoje ele tem que ir no médico indicado, né? Falar assim, descobriu tal, de repente tem que ter alguma indicação, né? De como chegar nesse médico, né? Sim, lógico. A indicação eu acho que é muito importante, né? E às vezes a gente recebe pacientes e você está ali tratando da parte vascular e o paciente tem outra comorbidade, outra doença, e ele fala, eu preciso de um médico de joelho, preciso de um médico de coluna, preciso de Tô precisando dar um tapa no visual. E quando tem essa indicação, se o paciente já confia em você, é lógico que ele vai com outro olhar, né? Porque hoje a gente sabe que nem todo mundo tem às vezes para não perder o paciente ou por insegurança, não tem essa... Porque imagina, você chegar para o paciente e falar, olha, você tem 3% de chance de não... Mas não é com o Dr. Charles, é o melhor número que ele pode ter. Sim. Desde que ele entenda, né? Aí fica a decisão dele. Eu não quero tratar e quero conviver com isso. Não, eu quero tratar porque eu não me passa pela cabeça ficar
numa Esperando. cama ali correr o risco, né, de acontecer isso. E quando você é sincero e tem essa conversa, mesmo se der errado, há um agradecimento da família, sabe, que foi feito o melhor, que foi tomada a decisão correta. Eu falo muito para os meus pacientes, olha, isso aqui é um barco, a gente vai remar para o mesmo lado. Eu não fico com raiva de paciente, porque tem paciente que às vezes acha que o médico vai ficar com raiva, né? Se ele... Não, se o senhor entendeu, não quer fazer o tratamento igual eu falo, tudo bem, eu não vou te abandonar, não vou... Se você entendeu e está com essa percepção, vamos ver uma outra opção, porque existe tratamento clínico, existe na hora que você precisar mudar de ideia também, intervir, né? Às vezes o paciente, às vezes é um choque. Alguns diagnósticos, eu falo, são piores do que as doenças. O paciente toma um choque ali, nossa, então é isso. E aí, às vezes, ele precisa ali de umas semanas, às vezes uns meses. Eu já tive paciente que fala, não, doutor, peraí, eu vou para casa, eu vou pensar, e aí o paciente voltava depois. Então, acho que você ser franco, né? Agora, você tem que dominar tudo que está acontecendo ali, né? A gente também, você tem que o paciente tem que ter essa confiança, e ele vai ter como? Se ele sentir que você domina aquele assunto, aquela área, aquele tratamento, né? E quando você indica a cirurgia de carótida, quando que você define se você vai fazer ela aberta ou se você vai fazer ela de forma endovascular? Então, hoje, assim como para o aneurisma, né, para a os... carótida existe também as duas opções, que é a técnica minimamente invasiva. A primeira questão é anatômica, né, porque o minimamente invasivo é o seguinte, na cirurgia eu vou lá, faço uma incisão, eu estou lá, estou na cara do gol. Né? De forma remota. Exatamente. Na minimamente invasiva, você está longe do sítio. Então, pela virilha, eu vou tratar o pescoço. Como que funciona isso? Eu tenho que chegar lá, né? Se você não chegar lá, não faz o gol. Então, a anatomia, e isso é extremamente variável, né? Às vezes a anatomia ela é favorável para aquele tratamento e às vezes ela é desfavorável. E aí não tem a ver com o cirurgião querer ou o paciente, não, mas... Porque eu já tive paciente falar, não, doutor, mas de corte eu não quero. Eu falo, não, mas o seu caso, o melhor é assim. Não tem por que eu fazer a outra só porque é da moda ou é mais... né? Se para você o melhor é assim. Né? Então, primeiro é a anatomia. Né? Vantagens e desvantagens. A cirurgia que a gente chama convencional, né? Ela é uma cirurgia que ela é mais duradoura. Então, por exemplo, o stent, né, na carótida, mesmo em outros locais, tem uma porcentagem ali de reestenose. O que é isso? Você foi lá, abriu a obstrução, colocou a molinha, que é o stent, e anos depois aquilo ali fechou e precisa fazer de novo. Então, qualquer lugar que a gente coloca stent, isso está evoluindo ainda, mas tem aí uns 3 a 5% de reestenose. Na cirurgia, se foi bem feito, deu tudo certo, a reestenose é menor ou ela demora mais tempo. Então, por exemplo, você pega um paciente mais idoso, já com problemas cardíacos, né? Então, você fica mais... Desde que a anatomia seja favorável, você tem uma tendência a colocar stent. Se é um paciente mais jovem, como eu falei, 60, 65 anos, esse paciente vai viver 20, 30 anos. É melhor fazer uma cirurgia mais duradoura desde que ele tenha condição clínica. E aí vai aquilo que eu falei, você tem que saber selecionar os pacientes e dominar as técnicas para escolher junto com o paciente. Sim. Hoje tem técnica, inclusive, mista, né? Sim. Você abrir para colocar um stent. Exatamente. Tem casos, a gente vê, eu já vi, por exemplo, casos de aneurisma com estenose na carótida. Né? O aneurisma é uma dilatação e a estenose é um estreitamento no mesmo vaso. E aí, são duas, apesar de ser no mesmo vaso, são duas doenças completamente diferentes, o tratamento é completamente diferente, e às vezes você tem que fazer uma técnica mista, né? Você tem que, não, eu vou fazer um pedaço aberto, um pedaço
endovascular. Tem paciente que não lê livro, né, gente? Mas eu podia facilitar. Mas, por exemplo, as técnicas, né, mesmo as técnicas convencionais, são um pouco diferentes, tá? No serviço que a gente ficou lá, o pessoal operava assim. Eu fico imaginando como aplicar isso para um país igual o Brasil do SUS, né? Porque lá, por exemplo, lá o doente ele tem que ser monitorizado, você usa monitorização invasiva, monitorização eletrofisiológica. A principal diferença que eu vejo é o uso de magnificação, né? Eu não sei se você o usa ou não. Então, em cirurgia, a gente sempre tem que ter uma afinidade com o anestesista, né? Acho que o sonho de todo cirurgião era saber fazer anestesia, né? Na cirurgia de carótida, eu acho que é uma das que a gente mais tem que ter afinidade. Sem dúvida. Tem que ter uma afinidade muito grande, tem que falar a mesma língua, ter uma experiência muito parecida, desde definir qual a tática anestésica, né? Como é que vai ser a monitorização, né? O hospital onde você trabalha. Por isso que eu falei, quem que deve fazer, né? Quem está acostumado. Você opera naquele hospital com aquele anestesista, com aquele tipo de monitorização e aquilo ali você já faz há um tempo e dá certo, então você tem que continuar fazendo aquilo, né? Pode ser que em outro local, um outro tipo de monitorização funcione melhor. Mas aí, de repente, para você mudar para um outro, teoricamente melhor, eu acho que você não pode mudar do nada, né? Você teria que fazer um trabalho mesmo, ou você ir lá visitar ou trazer alguém para implementar. Porque o doutor Anderson está falando isso porque tem cirurgia de carótida com PET, sem PET, com shunt, sem shunt, com paciente completamente acordado, com paciente com anestesia geral, com paciente com bloqueio, com monitorização com Doppler transcraniano, com eletro, sem monitorização nenhuma. É o famoso que os americanos falam clamp and go, você para o fluxo e sai correndo para fazer a cirurgia e torce para dar tudo certo. Então, assim, e já está provado por A mais B que, assim, se você está num serviço que faz aquilo bem, ok. Se você tem aquele índice que eu falei, 97% de sucesso, ótimo. Entendeu? Você não precisa mudar e nem questionar, falar para o colega, o seu Doppler transcraniano não serve para nada. Não adianta. Entendeu? Se ele tem alguém que faz bem feito, que está lá disponível, entendeu? E os resultados são compatíveis, é porque está dando certo. Entendeu? E acho que esse é o grande, o grande dilema. O que a gente deveria fazer no SUS é o que já é feito há alguns anos, né? Então, você estabelece centros de alta complexidade. Ou seja, você não vai fazer uma cirurgia de carótida em Amparo, no SUS, se você pode mandar para a Unicamp, que está ali do lado. No tratamento de câncer, isso funciona assim hoje já. Então, você tem ali um centro de radiocirurgia, por exemplo, de radioterapia, no SUS, vamos encaminhar para ele. O ruim do SUS é a fila, né? Porque quando você chega... Eu trabalhei muitos anos, todo mundo aqui trabalhou no SUS muitos anos, né? Então, quando você chega e você é bem atendido, você vai ser bem atendido. O problema é, às vezes, essa demora, né? Que às vezes você não chega. Os melhores serviços de transplante, que é a cirurgia mais complexa que tem, são no SUS, né? Em geral. Então, é uma fila única, né? Um negócio assim, bem certinho, funciona. São serviços de alta complexidade, às vezes é muito melhor do que ser tratado num hospital menor ali do convênio, né? Então, o segredo é você estabelecer esses centros. Olha, aqui o pessoal consegue operar bem carótida, aneurisma, defeitos da face, tumor neurológico bem, então vai ser encaminhado para cá. Vai ficar alguém no caminho, mas pelo menos quem chegar lá a gente sabe que vai ser bem atendido. Acho que é uma solução até a gente tornar a saúde universal, vamos dizer assim. O ruim é que às vezes você criar um centro, né? Por exemplo, o cara que está lá no Amazonas, né? Teria que criar outro lá. É que São Paulo agrega tudo isso aí de uma forma...
Então, mas mais você fácil, sabe que né? eu tenho pensado muito nisso, por exemplo. Eu não conheço o Canadá. Minha esposa já foi, eu nunca fui. Para mim é muito frio. O irmão da Alessandra mora lá. Morro de vontade, porque eu sei que a medicina lá, ela realmente é bem estruturada, né? E o que a gente quer dizer? O Canadá, ele tem um território muito vasto e tem regiões muito inóspitas, né? E aí você pega lá uma vilinha lá entrevada nas montanhas, ela não vai ter um serviço de alta complexidade. Você não vai ter transplante renal lá nas montanhas rochosas. Você vai ter lá um centro médico para detectar o que dá para tratar ali, o que não dá, e encaminhar para um centro que tenha mais estrutura e que, né, possam ir outros. Eu acho que esse é um modelo que, na minha visão, funciona muito bem. Deveria ser assim aqui, né? Porque aí você consegue, porque imagina, a gente ter tudo, São Paulo tem tudo, mas não dá para ter tudo, igual você falou, na Amazônia, lá no extremo sul do Brasil, né? Você tem que ter alguns centros que possam receber, né, aqueles pacientes, porque dentro de cada especialidade nossa tem coisas super simples, você vai tratar com comprimido, e tem coisas que, um tratamento que fica caríssimo, de última geração, né, que ainda está se desenvolvendo. Hoje a gente fala muito em cirurgia robótica, né, é um negócio que ainda está engatinhando, ainda não está assim bem estabelecido. O que será que realmente vai se beneficiar de uma cirurgia com robô ou não, né? Isso a gente ainda vai responder. Isso foi legal. Mas acho que é por isso que a gente tem um grupo que está sempre estudando, sempre atualizando, indo em congresso, dando palestra, dando aula, assistindo aula, né? A gente está ali em contato, trocando ideias, fazendo essa conversa. Acho que essa é a vantagem de você não ser sozinho, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que a ciência presta isso mesmo, né? De uns ajudar aos outros aí. Bom, conversamos aqui com o Dr. Charles nessa excelente conversa aí. Dr. Charles, muito obrigado. Espero que você retorne aqui em breve para mais umas discussões aqui com a equipe toda da SEM, né? Obrigado. Agradeço também a doutora Alessandra pela participação. Muito obrigada. Doutora Cecília. Eu que agradeço, foi ótimo. E até o nosso próximo episódio com o SEMcast. Muito obrigado.